Nosso Deus, Pai Celestial, pela Tua palavra, Senhor, pela palavra o Senhor criou todas as coisas existentes, no mundo espiritual, no mundo físico, tudo que se vê, Senhor, tudo de que se desfruta, o Senhor criou pela palavra. E então compreende-se com simplicidade que as Tuas palavras, Senhor, trazem vida. O Teu poder opera sobre o que está escrito. Senhor, quanta gente neste momento, no sofrimento, nas dores, na agonia. E uma palavra, Senhor, uma palavra entrando no coração, e o Teu poder então opera. A libertação de alguém, Pai. Alguém está neste momento participando, ouvindo, e o Senhor quebra as cadeias. Como também por intercessão, uma mulher que ora pelo seu marido que vivia embriagado, e numa fé simples o Teu poder opera, Senhor, e operando o Senhor ninguém vai impedir, e ele se liberta, Senhor. Aquele mal sai da sua vida, sai do seu corpo, aquela sede da bebida, como também, Senhor, outros das drogas, como também, Senhor, quem está no desemprego, no desespero, o Senhor Jesus é quem abre as portas. Senhor, o Senhor é abençoador, tem prazer em socorrer, e nós agradecemos, tem a liberdade para operar, Senhor. Mas o Senhor também diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Senhor Jesus, que o Senhor encontre o coração preparado, receptivo, a fim de que o Senhor possa operar as maravilhas que só o Senhor sabe e pode operar. Jesus, muito obrigado. Amém. Hoje estamos encerrando o estudo sobre o Espírito Santo, que nós vamos iniciar em Gálatas 5,16. Na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, o título diz: as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, em Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, o Espírito Santo diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Bom, aqui diz andar em espírito, a palavra espírito com E maiúsculo, obviamente o Espírito Santo, o Espírito de Deus, né? Sempre lembrando, irmãos, que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Não são três deuses, como já contemplamos neste estudo, né? No início, antes de Jesus se encarnar, Pai, Verbo, Palavra e Espírito Santo. Um só Deus, em três formas distintas. E depois Jesus vem à terra, então o Verbo se encarnou, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, digo, porém, andar em espírito. Como assim? Tendo o Espírito Santo no coração, porque o Espírito Santo vai guiar na palavra. Como assim? Você vai fazer alguma coisa, você que serve a Jesus, você vai entrar num ramo de negócio, e você orou, o Espírito de Deus está atento. Deus está vendo que aquilo não vai dar certo. Ele esfria o teu coração, ou ele dá a forma, o jeito dele, e você não faz a coisa. Para livrar de um mal, isso é uma forma. Mas tem muitas outras formas do Espírito Santo atuar e operar. Então, digo, porém, andai em espírito. Que é andar em espírito? É andar na palavra. É andar na vontade de Deus. O que é andar em espírito? É andar na fé, viver da fé. Não aceitar o natural, não aceitar um veredito contrário. Por exemplo, vem a doença, ela não tem cura, mas a palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. Então a pessoa não se desespera e vai ouvir a palavra. O Espírito Santo abre o entendimento dela, ela crê e Deus opera. E aí cumpre-se os impossíveis, o que é impossível aos homens, o Senhor Deus fez, operou. A transformação de uma vida. Há famílias desesperadas,
O que há de famílias desesperadas com o familiar nas drogas, literalmente chafurdado nas drogas, que até vende tudo dentro de casa, falando, não tem jeito. Olha, aí diz assim, mas ele tem de querer. Sim, de preferência sim. Mas vamos lá, qual foi a vontade do Lázaro para ser ressuscitado? As irmãs de Lázaro foram até Jesus. Na verdade, a Marta. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, andar pela fé, viver da fé, é viver em comunhão com o Espírito Santo, com o entendimento da palavra. Então, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Que palavra é essa, meu Deus? Concupiscência. Concupiscência é o desejo, a vontade. Uma pessoa que vivia alcoolizada, ela se aceitou Jesus. Né? Até se aceitou, que tem gente que não se aceita e daí chafurda mesmo nessas coisas. Mas assim, essa pessoa, ela recebeu Jesus. Aí alguém diz, mas vai ser difícil largar a bebida. Não. Se Jesus entrar no coração, aquela vontade vai embora, porque Ele liberta, Ele quebra as cadeias. Então, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, o desejo. Mas a pessoa é uma pessoa que se irrita à toa, a pessoa que por qualquer coisa se altera, fica com raiva, explode. Se ela aceitou Jesus, entendeu a palavra, se ela recebeu o Espírito Santo, ela já não tem vontade de retaliação. O espírito dela já não fica assim irado. Até o Espírito Santo diz lá em Eclesiastes, irai-vos e não pequeis. Porque Deus não fez ser humano de plástico, de ferro, de aço. Tá? Às vezes a pessoa fica um pouco irritada, mas não peca. Irai-vos e não pequeis. Ou seja, a pessoa tem Jesus no coração e ela tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo dá um autocontrole. Então é uma coisa de momento, não é uma coisa habitual. E quando eu digo de momento, é um momento e não é um momento todo dia nem todo mês. Então vamos lá, 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. O Espírito Santo não quer que a pessoa se embriague de jeito nenhum, ela não tem Jesus ainda. Ela aceita Jesus, ela vai se embriagar. Se ela agora tem Jesus, não. Se ela aceitar Jesus de verdade e for batizada no Espírito Santo, como eu disse antes, a vontade vai embora. Ela não sente mais aquela vontade. O Espírito de Deus, literalmente, trabalha na vida da pessoa, no corpo da pessoa, no ser da pessoa. A carne cobiça contra o Espírito, e estes opõem-se um ao outro. Então vamos ao exemplo da contenda. Alguém te irrita, para ver se você explode. Como os fariseus faziam com Jesus? Eles queriam apanhar Jesus numa palavra para atacá-lo. Eles queriam pegar Jesus. Mas Jesus vivia em comunhão com o Pai 24 horas. Ele levantava de madrugada e orava. Esteve como homem aqui na terra. Por isso que Jesus é o nosso mestre. Por isso que Jesus é o nosso padrão. Ninguém vai errar se imitar Jesus. Observa isso comigo. Alguém está te provocando. Só que você tem Jesus de verdade. E você guardou dentro do seu coração aquela palavra. Está lá em 2 Timóteo 2,24, diz assim, né? E ao servo do Senhor não convém contender. E ao servo do Senhor. Aí o Espírito Santo te faz lembrar dessa palavra. Aí você diz, não, eu sou de Jesus. Eu não vou descer o nível. Eu não vou sujar minha boca. Eu não vou contender. A pessoa fica calada. Aí alguém chega e diz assim, mas você é um bobão. Poxa, achincalhou contigo, te ironizou, você não fez nada. Eu sou de Jesus. Acabou. Por quê? Porque o Espírito de quem tem, irmãos, a palavra de Deus revelada, que tem o Espírito Santo, foi recriado. Por dentro é uma nova pessoa. A pessoa olha para a pessoa, vê a mesma cara, a mesma pessoa e acha que é a mesma. Mas não é. É tudo novo lá dentro.
Então, ouve a palavra, entendeu, creu, medita para guardar. Como Paulo diz, que nós somos o bom depósito do Espírito Santo. Agora, se não se encher do Espírito Santo, não vai conseguir produzir esse fruto. Principalmente quem já vivia irritadiço, que se irritava. Tem gente que explode à toa. Tem gente que abre a boca, literalmente, não tem noção do que faz depois que aceita Jesus. A Bíblia diz que a boca do justo é manancial de vida. E por que o cristão às vezes é provocado? Porque o diabo quer que ele se suje. O diabo quer uma brecha. O diabo quer que aquela boca perca a autoridade de usar o nome de Jesus. Quando usar o nome de Jesus não tem autoridade. Por quê? Porque a boca que fala, recita versículo e fala um monte de besteira. Agora vai comigo, versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Dá uma paradinha, lascívia aqui, entra aí, uma sujeirada de internet que tá brava, hein? Como também pessoal, de modo pessoal. Idolatria. Idolatria não se resume só a imagem de escultura, não, gente. Tem gente que tem uma idolatria por uma pessoa, por um artista, por alguém. Idolatria, feitiçarias, inimizades. Eita, aqui pega, hein? Tem gente dentro das igrejas que um não fala com o outro. Não quer nem olhar para o rosto do outro. Eu pergunto, no céu vai ter divisórias? Vai ter drywall? No céu vai ter paredes e barreiras? Vai ter cortininha para separar? Esse aqui é bonzinho, aquele não é. Então ficam lá. É igual o pessoal que diz, uma senhora, muitos anos isso, olha só. Pastora Gorete, eu fumava 4 maços de cigarro por dia. Hoje eu estou assim na base, tô light, 2 cigarrinhos por dia. Aí eu cá com os meus botões. Se fosse bebida alcoólica, bebia 2 garrafas, bebe agora um copo. Ué. E tem gente que diz que é normal. Vocês estão vendo? Então, pessoal, então nós estamos aqui no versículo de número 19. E agora o 20, né? Então, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias. Tem gente que vive para disputas. Todo ser humano tem direito a buscar e vencer, lutar. Mas, de repente, disputar dentro da própria família. A esposa diz que o marido só ia fazer faculdade se ela pudesse fazer também. Isso é um caso lá de muitos anos. Eu digo o quê? Fica disputando. Vai comigo. Emulações. Gente que gosta de falar demais, né? De contender, de criar encrenca. Iras, então já falamos. Pelejas, né? Essas disputas. Dissensões, heresias. Invejas. Olha a inveja aí. Tudo isso Deus está falando com o seu povo, né? Essa carta foi escrita a convertidos. É para nós. Então vamos lá. E heresias, invejas, homicídios, misericórdia, pastor. Irmãos, tem gente que não mata o corpo, mas mata o coração. Tem gente que a língua é um punhal. Tem gente que a língua é uma espada. E não é para atacar o demônio, não, é para atacar pessoas. Está cheio disso por aí. Tem gente que a língua mata. Tem gente, irmãos, que mata até ministérios. Fala tão mal que é para acabar com o ministério. Não consegue acabar porque a cabeça é Cristo e ninguém toca nele. Vai comigo. Então, invejas, homicídios, bebedices. Eu bebia 2 garrafas por dia, agora bebo só um copinho. Bebedices, glutonarias. Tem gente que vive para comer, não come para viver. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Dá uma paradinha aqui.
Os irmãos estão vendo a gravidade de andar na carne? Não está falando aqui que é o diabo entra depois. Que isso, pastora? É sério, irmãos. Primeiro, alguém convida o amigo, né, para as festinhas. E aí oferece a bebida. Mas assim, o diabo deu para beber? Não, a pessoa escolheu. Ela fez a escolha dela. Depois que ela beber e com a sua vontade continuar, aí o demônio entra. Aí sim, ele pode entrar sim. Sempre a carne é que abre a porta. Que isso, pastora? Na verdade, a cegueira espiritual. O fruto da árvore que Deus proibiu, ele entrou na boca de Eva ou Eva chegou perto dele? Eva chegou perto dele. Ele saiu entrando pelos olhos da Eva, ela pôs os olhos no fruto. Ela pôs os olhos. Por que ela sentiu que era agradável? Porque ela foi sentir o cheiro. O que significa? O pecado está perto. E a pessoa está olhando para o pecado. Então, tudo começa pela carne. Tudo começa pela carne. É a vontade. Como a palavra diz, são as escolhas. É a escolha que a pessoa faz. Nunca usou drogas, o colega ofereceu. Podia ter rejeitado. Alguns não têm estrutura familiar, não foram orientados. Tranquilo? Continuando então. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Eita! Tá vendo, pastora? Eu tenho direito de ser feliz. Não fui feliz no meu casamento. Já estou no 5º relacionamento. Mas eu ainda não encontrei quem me fizesse feliz. Eu estou procurando ser amada. Isso não é amor, isso é carne. A palavra amor é muito mal compreendida, irmãos. Muito mal compreendida. Vamos interpretar bem, certinho a palavra amor? Se o Espírito Santo não te convencer, é você com Deus. Por quê? Marca aqui, vai comigo, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Quem lê comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus entregou Jesus por quê? Por amor. Então, o amor, ele doa. O amor, ele faz bem. O amor, ele dá, ele faz bem. Um filho único tem um pai velhinho. E esse pai criou esse filho com o maior amor. O filho pega o pai, joga num asilo qualquer e nem visita o filho. Mas ele diz que ama o pai. Dia dos pais, ele vai lá. Dia dos pais ele leva biscoitinho, ele leva os produtos bonitinhos, perfuminho. Ele ama o pai? Se ele amasse, ele se doaria para o pai. Ele cuidaria do paizinho dele. Então digo, o amor cuida, o amor dá, o amor zela. Mas não está aqui a base do amor? Porque Deus amou. Aí as pessoas assim, se Deus amasse as pessoas, não tinha gente sofrendo. Mas Ele já deu o Filho. Ele já deu o Filho, mas rejeitam o Filho. Então rejeitam a quem? O amor. Quem rejeita Jesus, rejeita o amor de Deus.
Todas as vezes que eu estou evangelizando alguém, eu penso, pode ser a última vez, a última chance que essa pessoa está tendo de ter um encontro com Jesus. E Deus a ama. Mas você não quer conhecer Jesus? Pelo menos procurar ouvir. Não, 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 não. Deus amou, mas ela rejeitou. E aí, o que acontecer com essa pessoa, Deus é culpado. Ah, porque se Deus existisse, mas ela não rejeitou o amor, ela rejeitou Jesus, rejeitou o amor de Deus. Agora, se aquele pai de que eu falei, o primeiro exemplo que eu dei, dissesse, não, não quero que meu filho cuide de mim, não. Vou para qualquer lugar. Aí é diferente. Então, amar é doar. Amor é doação de vida. O pai que ama os filhos, ele cria seus filhos. A mãe que ama seus filhos, ela cria seus filhos. Passe o que passar. A pessoa que ama Jesus, irmãos, ela faz de tudo para não envergonhar o nome de Jesus. Porque ela se doa para Ele. Ela quer honrar o nome dEle. Então a palavra amor é muito mal compreendida. Então a base do amor está aqui. Assim foi Jesus. Ele amou o Pai e deu a vida para fazer a vontade do Pai. E ele disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Por isso que quem ama Jesus faz a vontade dele, se esforça por aprender a palavra, para não entristecer nem aborrecer a Deus. Então, amor é doação de vida. As pessoas buscam... Gente, uma mulher chegou para mim e disse, pastor, eu estou tentando ser feliz. Eu vou largar meu marido. Eu sei que você acabou de falar de casamento, mas eu vou largar, não aguento. Ele é assim, assim, assim. Eu queria tanto que ele tivesse a cabeça do meu chefe. O corpo do meu... Olha essa, do meu personal trainer. Vai escutando. E gostaria que ele se vestisse como um vizinho meu. Eu falei, caramba, essa mulher quer um homem coxa de retalho. Ela quer um homem remendado. A cabeça do chefe, o corpo do personal. Falei, senhora, a senhora está adulterando com 4 homens. Eu não, está assim. A senhora pensa um, pensa no outro e no outro. Ficou chateada. Uma vez só que veio. Ainda vem falar besteira, quer ouvir o quê? Sabe o que ela disse? Eu quero ser feliz. Ser feliz com um homem remendado. Uma parte de cada um. Adúltera. E isso é coisa séria. Eu falei assim, a senhora está em adultério. Ficou com raiva, bateu o pé. Mas, gente... Eu quero que me ame. Se aceitasse o amor de Deus, o amor de Cristo. Voltando lá para a gente terminar. Vamos lá? Então, versículo 22. Vai comigo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é alegria no espírito, no coração, paz, diga paz, muita paz. Quem é o príncipe da paz? Longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade. A nossa paciência, às vezes, tem que ser tipo elástico. Aconteceu algo para te irritar aqui, agora. Não é o caso. Aconteceu uma coisa dentro da tua casa para te irritar. Você não vai gritar, você não vai brigar, você não vai contender, tudo isso porque o Espírito Santo te guia na palavra. Aí você para, se cala, lembra da palavra, reflete. Depois que tudo passar, você conversa e diz, estava certo aquilo. Você foi longânimo, você deixou para resolver depois que os ânimos se acalmaram.
Toda pessoa precipitada, ela se arrisca a cair numa desgraça. Toda pessoa de ânimo precipitado, diz a Bíblia, que comete loucura. Pessoa que estoura à toa, o diabo vai armar uma cilada para ela. Você imagina uma pessoa que estoura à toa, de repente numa contenda de trânsito. Quantos assassinatos já aconteceram por briga de trânsito sem que um conhecesse o outro? Sim ou não? O ânimo precipitado é o contrário da longanimidade, que é o contrário da paciência. Então, longanimidade é um fruto que o Espírito Santo ajuda a produzir. Não é que ele vai pendurar no pescoço o fruto. Tem gente que é engraçada, que é tudo pronto. Vai ouvindo a palavra, se enche do Espírito Santo e o coração vai sendo trabalhado. Então, longanimidade. Benignidade, bondade. Pastor, a mesma coisa, dois frutos iguais? Não. Um coração benigno, ninguém corre o risco de ficar perto dessa pessoa. Agora, bondade, quem nunca fez o bem para o outro? Até pessoas perversas gostam de ajudar. Tem gente aí na marginalidade que dá cesta básica. Vai dizer assim, fulano ele tem um coração benigno. De repente, não, irmãos. Por exemplo, tem grandes empresas que ajudam muitas ONGs. Até reduz o imposto de renda. Agora, faz um ato de bondade, significa que é benigno? Nem sempre. Benignidade é no coração. Bondade são atos de bondade. Então, benignidade, bondade, fé. Irmãos, tenha fé, que é inerente a todo cristão, diz a palavra. Lá na epístola de Judas, aquele que era irmão de Jesus, antes do Apocalipse, ele fala de uma fé simples que abrange todo mundo. Marca aqui que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Antes do Apocalipse, tem uma epístola chamada Judas, não é o Iscariotes, fique tranquilo. No versículo 3 diz assim, olha só. Amados, glória a Deus. Vai comigo, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Toda pessoa que aceita Jesus, ela só aceita por fé, porque ela não viu Jesus, não viu a cruz, o sacrifício de Jesus, ela não viu o corpo de Jesus pendurado na cruz, não sentou no Monte das Oliveiras com Jesus, não esteve no barco na hora da tempestade junto com Jesus. Ela não vê Jesus, mas tem a palavra, e ela aceitou a Jesus por fé. Então essa fé, é inerente a todo mundo que aceita Jesus. Se basta aceitar Jesus, já tem fé. Mas tem uma fé sobrenatural. Por exemplo, tem gente que tem fé para a cura de um câncer, que já foi curado por fé. Sumiu, ninguém botou a mão, não teve cirurgia nenhuma, não teve tratamento nenhum. Nós temos aqui, irmãos, a menina que ia perder o estômago com um tumor cancerígeno no estômago, foi diagnosticada, entrou na fila para a cirurgia e iria tirar o estômago todo. Olha que coisa. Mas ela disse, não, eu resolvi intensificar, buscar de todo o meu coração, fortalecer a minha fé e alcançar. E rapidamente sumiu, sem ninguém botar a mão. Então, até tem os exames antes e depois. Então, tem a fé comum, inerente a toda pessoa que aceita Jesus, e tem fé sobrenatural para aquilo que a pessoa ela alcança. Então, uns alcançam a cura de um câncer, outros não. Tem gente que alcança uma cura para uma coisa, outra não. Então vai, fé, mansidão. Então, aqui a mansidão. O manso, ele briga? O manso briga? O manso é perigoso? Claro que não. E não foi Jesus quem disse, aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. Toda pessoa que aceita Jesus, irmãos, se ela tem Jesus no coração, literalmente, se ela tem o Espírito Santo de Deus,
ela é mansa. Cristãos violentos, cristãos que vivem contendendo, que até a pessoa perto se arrisca, está aqui. Fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, atos de bondade, fé, mansidão, temperança. Tem gente que é destemperada, né? Destemperada. Tem gente que não é irada, mas volta e meia se destempera. E se destempera sério, né? Temperança, que é uma pessoa que sabe conduzir a coisa. Aí vem no 23. Contra essas coisas não há lei. E os que são, vai comigo, os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Olha aí o inverso do verdadeiro amor. Eu estou tentando ser feliz. Mas Jesus está dizendo aqui que quem tem o Espírito Santo crucifica a sua carne. O que a palavra de Deus diz? Então vou fazer o que a palavra diz. Mas não é a minha vontade. Então não aceitou Jesus de coração. Isso é radicalismo. Vamos ler a Bíblia. Minha canetinha que caiu. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências, desejos, vontades. Me deu vontade de dar um soco, vontade de dar em paz. Mas quem tem o Espírito Santo diz, não tive nem vontade de retaliar, simplesmente me calei. Então, uma pessoa cheia do Espírito. Aí, 25 e 26, vai. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém, povo de Deus? Obrigada, Jesus. Glória a Deus.